Do incêndio no Reichstag que levou um certo bigodudo ao poder na Alemanha, até a alegação de armas de destruição em massa no Iraque. Esses são apenas 2 dos milhares de casos de mentiras que mudaram o rumo da humanidade, fazendo-a passar por momentos difíceis ou até destruindo um país por inteiro. No caso do Brasil, isso não é diferente não. Entre 1822 e 1889, o país era conhecido como Império do Brasil, a última grande monarquia do continente americano. Teve seus altos e baixos, mas ainda é considerada por alguns, principalmente monarquistas, como uma das melhores épocas da história do Brasil. No entanto, o Império caiu de forma quase repentina, em 15 de novembro de 1889, quando um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia e instauraram a república na qual vivemos hoje. Porém, a verdade é que a rápida queda do Império do Brasil pode ter sido causada por uma mentira, originada de um triângulo amoroso do passado e uma dor de cotovelo. Quer saber mais? Então, venha comigo. Antes do vídeo começar, quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Essa teoria pertence ao jornalista e escritor José Laurentino Gomes, autor do livro 1889. A obra narra sobre os bastidores da proclamação da República, indo desde a crise do Império até a primeira Constituição Republicana. Nele encontramos também uma história pouquíssimo conhecida hoje em dia, mas que anos depois seria uma peça-chave em nossa história: a disputa amorosa do Marechal Deodoro da Fonseca com o senador gaúcho Gaspar da Silveira Martins. O motivo? A mão da cobiçada Maria Adelaide Andrade Neves Meireles, filha do Barão do Triunfo. A disputa ocorreu em 1883, quando Deodoro era chefe da guarda de Porto Alegre. Ele era muito amigo do Barão do Triunfo, o general Joaquim de Andrade Neves, com quem havia lutado na Guerra do Paraguai. A mão de sua filha, apelidada de Duquesa do Triunfo, era a mais cobiçada da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, não apenas por ela ser muito bonita, mas também por possuir um grande dote. Afinal, ela pertencia a uma das famílias mais ricas da região. O casamento com ela significava influência e poder. Por isso, Deodoro da Fonseca tinha grande interesse nessa união. Porém, o Marechal tinha um rival, o senador liberal Gaspar da Silveira Martins, que também desejava desposar a duquesa. Ele era um dos políticos mais respeitados da região, sendo dono de um jornal e acumulando vários cargos ao longo da carreira. Muito mais que rivais no amor, Silveira Martins e Marechal Deodoro eram rivais na política, já que o político gaúcho era inclinado ao liberalismo, enquanto o Marechal Deodoro era um conservador e monarquista convicto. A disputa pela mão da duquesa só intensificou essa rixa, que no final foi vencida por Silveira Martins, que se casou com Maria Adelaide, criando um profundo rancor do Marechal em relação a ele, um ódio que pouco a pouco se tornou seu calcanhar de Aquiles. Alguns anos depois, no final da década de 1880, o Brasil passava por uma crise, causada principalmente pelo fim da escravidão, onde a elite agrária ficou totalmente sem mão de obra, criando um mal-estar com a monarquia. Além disso, outros grupos de poder também estavam insatisfeitos com o regime, entre eles setores da igreja e do exército. Esse último considerava-se desvalorizado pelo imperador, realizando reivindicações e protestos que no final não davam em absolutamente nada. Mas esse momento foi a oportunidade perfeita para o minúsculo Partido Republicano entrar em ação. O grupo, que já existia desde 1873, não tinha nenhum apelo popular e raramente conseguia eleger seus membros. Alguns deles eram militantes positivistas, intelectuais e abolicionistas. No entanto, nenhum deles possuía grande prestígio com a população, mas uma pessoa em especial era alvo desse grupo. Novamente, estou falando do Marechal Deodoro. Como já dissemos, ele era monarquista convicto e amigo pessoal do imperador. Existe ainda uma frase dita por ele que diz: "A república no Brasil é uma coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. O único sustentáculo do país é a monarquia. Ruim com ela, pior sem ela." Mas, apesar disso, ele também estava bem satisfeito com a situação política do país, principalmente em relação à desvalorização do exército, coisa que não era grande a ponto de desejar o fim do regime. Ainda assim, ele era um herói de guerra e uma pessoa de renome na sociedade. Por isso, seria a pessoa ideal para proclamar a República. Foi então que um plano armado pelo jornalista Quintino Bocaiúva entrou em ação. Nele, um falso artigo foi publicado no jornal, onde dizia que o Marechal Deodoro seria preso por ordem direta do Visconde de Ouro Preto, que na época era o presidente do Conselho de Ministros, um nome pomposo para primeiro-ministro. Somado à impopularidade do chefe de governo, Deodoro reuniu as tropas na manhã de 15 de novembro de 1889 e liderou o primeiro golpe militar da história do Brasil, destituindo a monarquia
Não, destituindo o primeiro-ministro. Inclusive, reza a lenda que, em meio ao motim, um soldado havia gritado "Viva a República!", recebendo logo em seguida uma coronhada do marechal, que o corrigiu e gritou "Viva o Imperador!", mostrando que a intenção era unicamente a manutenção do regime e não seu fim. Por isso, um novo plano baseado numa mentira e numa rixa do passado mudaria a história da nação. Poucas horas após o golpe, Deodoro da Fonseca já estava de cama, já que enfrentava uma série de problemas de saúde. Ele recebeu a visita do coronel Benjamin Constant e do major Solon Ribeiro. Já perto da cama, o major deu a famosa mentira. Após a arquitetação do golpe, Dom Pedro II já havia apontado um novo presidente do Conselho de Ministros, o homem Gaspar da Silveira Martins. Após ouvir esse nome, Teodoro se enfureceu por lembrar do passado, por lembrar da humilhação que aquele homem o fez sofrer. Por isso, rapidamente levantou-se da cama e, no calor do momento, disse: "Diga ao povo que a república está feita." Na madrugada daquele dia, uma carta foi entregue a Dom Pedro II. Nela era anunciada a abolição da monarquia e exílio da família imperial. Foi assim que uma mentira infundada, uma reputação manchada e uma rixa por um amor, que a república que vivemos hoje foi criada. Podemos dizer que a república foi criada a partir de uma mentira, coisa que ao decorrer dos anos viria a acontecer muito na história do Brasil, coisa que infelizmente marca nosso país até hoje. Qual sua opinião sobre o assunto? Escreva nos comentários. Não se esqueça, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!